Fala a todos, e aí, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um aspecto legal que eu tava lendo sobre o Viktor Frankl. Ele vai falar de neurose do desemprego, né? E eu quis fazer um vídeo sobre isso para fazer uma associação que a gente pode falar aqui sobre a questão da masculinidade, né, dos ritos de passagem, mas não necessariamente do rito de passagem, mas aprender, né, com as outras pessoas e principalmente falar sobre essa necessidade que a gente tem, né, do homem ser o sol, né? Se a gente fala que o homem é sempre o sol, então a gente tem que também dissecar o que é o sol, descobrir qual que é o simbolismo do sol, para então melhorar até mesmo como ser um homem melhor, né? A gente quer falar, como é que eu falo sobre homem autodesenvolvimento? Então, pô, vamos tentar entender um pouquinho do sol, vamos tentar entender um pouquinho desse capítulo que o Viktor Frankl dedicou. Na verdade, foi um trecho de uma palestra dele que ele cita, não é um capítulo, mas é um trecho que ele vai falar sobre a neurose do desemprego, né? É mais ou menos o seguinte: a pessoa que está desempregada, ela se sente inútil, né? Ela se sente inútil. E quando ela se sente inútil, ela não vê um sentido na vida dela. E isso gera o quê? Uma depressão, uma melancolia, né? Gera um distúrbio ali que normalmente vai precisar de maneira de uma ajuda, né? Psicoterápica e tudo mais, né? Então, é uma neurose que surge justamente por causa de uma falta de sentido da vida, que no caso vem por causa do desemprego, né? Mas por que isso? Por que isso acontece? Porque desempregado significa estar inútil, né? E a vida ela não é mais repleta de sentido quando uma pessoa não consegue exercer aquilo que ela pode fazer para as outras pessoas. Ou seja, ela tem uma qualidade, mas ela quer derramar isso para as outras pessoas. Ou seja, é o sol. Ela quer ser tipo o sol. Eu tenho qualidades, ou seja, eu tenho calor, mas eu quero dispersar isso em vocês. Né? As plantas, elas crescem em torno do sol. Ah, por que, que o homem ele não pode ficar pensando em mulher 24 horas por dia? Porque, na verdade, o homem ele não atrai mulher buscando a mulher. Ele atrai a mulher sendo justamente alguém forte, bom e generoso, né? As pessoas, a planta, né? A mulher, ela se dobra para cima para receber a luz do sol, né? Mas por quê? Porque o sol fez alguma coisa para ela? Não, porque ela, na verdade ela observou a energia que tá disparando daquele objeto, daquele planeta no caso, e tá querendo se dobrar a ele, né? Então, o homem ele não precisa correr atrás da mulher. A mulher corre atrás do homem e depois o homem, né? A mulher deve jogar o lencinho, o homem vai correr atrás. Presumo que seja assim a história, né? Dos romances aí e tudo mais. Mas observem que o Sol, ele tem essa qualidade de se derramar para as outras coisas, né? A planta precisa fazer fotossíntese, mas precisa da luz solar. Só água, só umidade não deixa todo o ecossistema saudável, né? O cacto precisa do calor, né? O cacto gosta desses ambientes, né? 880, né? Então, para você ter um equilíbrio, até mesmo ambiental, você precisa ter momentos, né, da estação do frio e outra hora do calor, porque a fruta vai nascer lá e a fruta não vai nascer aqui. Então, você consegue ver que o sol ele é necessário, mas ele tem que disparar a energia dele. E é disparando a energia dele que ele se sente útil, né? O que a gente poderia dizer aqui? É o homem. O homem tenta se. O homem ele tenta, por meio do emprego dele, por meio de alguma atividade, né? Buscar se sentir repleto. Ele busca tentar buscar um sentido no trabalho dele, né? As pessoas hoje acham que estão levando isso mais a sério. E muitos trabalhos hoje, inclusive, até por causa da nossa própria sociedade, mas tá virando algo meio estranho, né? As pessoas estão querendo se tocar num escritório, sei lá, 6 por um ou 5 por 2, whatever, tanto faz. Mas, cara, isso carece muito de vazio, é algo umas telas, isso fica meio estranho, né? Mas toda hora, todo momento a gente está dando um sentido para aquilo que a gente está vivendo e o trabalho então não é diferente, né? A gente está querendo despejar para as outras pessoas, né? É, aquilo que a gente tem de melhor, né? E o Viktor Frankl ele fala justamente nesse capítulo que ele trabalhou juntamente com os jovens esse problema e ele descobriu como é que dá para curar essa coisa. E é bem interessante. Ele convenceu alguns pacientes, né, desempregados, a participar do quê? De trabalhos voluntários, de atividades similares que não fossem remuneradas. Por exemplo, vamos supor aqui, eu estou fazendo vídeo no YouTube. Eu ganho dinheiro com isso? Não. Eu posso ganhar dinheiro com isso de maneira indireta? Sim, as pessoas podem vir a me conhecer por meio desse canal. É, mas eu não ganho nenhum tostão com isso aqui. É,
Minha fama também não aumenta, graças a Deus, né? É, mas as pessoas realmente, de fato, podem se sentir, pô, mais realizadas por meio de ensinar algo pra alguém. E é o meu caso, né? Eu me sinto mais realizado e eu me sinto melhor quando eu aprendo algo e eu absorvo esse algo e eu tento despejar isso para as outras pessoas. Então, cara, que legal, eu descobri algo, mas eu quero compartilhar isso com as outras pessoas. Então, esse é o simbolismo que eu tô querendo mostrar isso para vocês aqui. Eu recebi uma energia, mas eu quero despejar essa energia. Eu não quero eu quero let's shine, né? Vamos brilhar, vamos mostrar para as outras pessoas o que eu tenho aqui e eu quero ajudá-las também por meio desse conhecimento. É o que eu tento fazer aqui, né? E falo isso para vocês que quando eu li esse capítulo pela primeira vez, acho que no ano passado, eu já li esse livro antes, foi algo bem estranho porque eu não estava fazendo isso, mas agora, lendo isso aqui de novo, eu posso falar com total, assim, tranquilidade que essa terapia funciona de verdade. Fazer trabalhos voluntários, fazer coisas para ajudar as outras pessoas, até mesmo dentro de casa, né? Quando eu era desempregado, por exemplo, eu comecei a ajudar aqui em casa de todas as maneiras possíveis, então eu acordava cedo, limpava a casa, até hoje eu faço isso. E é uma maneira de eu me sentir melhor, porque eu posso ajudar as outras pessoas por meio da rotina. Eu posso me entregar a algo, ou alguém, ou algum sentido, né? Ou a um Deus, por meio dessa rotina, por meio dessa correria, né? Então, o caso que ele cita é justamente de uma neurose de um sol que não brilha. Porque a pessoa é um sol, a pessoa ela tem energia, ela tem qualidades, ela tem coisa boa ali dentro dela, mas ela não tá conseguindo mostrar isso para as outras pessoas porque ela não tem um trabalho. E aí o Viktor Frankl fala, beleza, vamos tirar as amarras aí, porque você tá muito apegado ao dinheiro. Mas vamos tirar essas amarras e vamos deixar você brilhar por meio de um trabalho voluntário. E ele relatou, melhorou, isso curou as pessoas. Os pacientes que ele submeteu a esse teste foram curados. Mesmo que, cara, nenhum tostão tinha entrado no bolso deles, né? A depressão desaparecia, mas a condição econômica continuava a mesma, né? Por quê? Porque o ser humano ele não vive só de bem-estar, né? A depressão sumia ao passo que a pessoa se sentia o quê? Importante e útil. E eu me sinto melhor quando eu faço esses vídeos, né? E eu boto uma pressão, às vezes, até mesmo exagerada nesses vídeos, né? As pessoas também podem colocar uma intenção, às vezes, exagerada na performance do trabalho. Às vezes elas vão querer buscar o que? O workaholic, né? A pessoa que trabalha demais e de maneira desordenada, né? Vira um vício, vira uma coisa meio estranha, né? Então, a gente pode se lembrar do sol por meio justamente dessa cura que o Viktor Frankl fez. Que o sol faz o quê? Ele nasce e ele distribui o calor dele igualmente a todos. Só que, se a gente for parar para perceber, no caso, por exemplo, do workaholic, né, que eu puxei aqui, se o sol, ele nasce, mas ele buscasse somente aquecer a si mesmo ou um tal solo, né, aquele solo vai estar o quê? Vai estar, cara, esgotado, ele vai estar infértil, a palavra, a virtude não germina ali, né, as benesses não vão surgir, né. É por isso que o sol, né, o leão, né, o sol, a vontade, o coração, o leão, ele é o quê? Ele é magnânimo, né? Mas o oposto dele é o quê? É a soberba, né? Por isso que as pessoas leoninas, essas coisas bobagem de horóscopo aí, né? Essas coisas maluquice de astrologia que a gente vê em jornal, fala o quê? O leonino é um cara que tem que tomar cuidado com a soberba, porque ele é um cara muito orgulhoso. Não, mas sim, tem a ver, né? O oposto disso daí tudo seria soberba, ou seja, o sol não está distribuindo, a pessoa ela não está conseguindo distribuir somente os seus raios, mas ela quer somente aquecer, ou seja, ela quer somente se importar e dar uma devida atenção para aquilo que ela acha conveniente para si mesmo, para aquele lugar. Então é um caso de uma pessoa que esquece, por exemplo, da família, esquece, por exemplo, às vezes da religião, das outras coisas da vida, né, da própria saúde, para focar no trabalho, focar no dinheiro, né? E tudo que eu tô usando aqui são símbolos, né? Não tem nada de mal nisso, é só símbolo. Vocês conseguem reparar? É uma coisa legal de pensar assim, né? É bonito, é legal. Dá até mais, assim, prazer de viver a vida, né? Você bate o olho lá fora e, caramba, né? As plantas dependem do sol, tudo depende do sol. E ele nasce e ele distribui isso igualmente para todos. Ele não é uma pessoa, ele não é algo, né? Não vou falar uma pessoa, mas ele não é um corpo celeste ruim. Ele é algo bom, né? Mas tem o sol que ele vai ficando cada vez mais forte, né? Por causa do verão e tal. Então, claro, tem também esses simbolismos que a gente teria que pensar. Mas o calor do sol ele é necessário, todo mundo sabe disso, né? O calor do sol é necessário porque o meio ambiente, as flores, as sementes, as plantas, elas precisam o quê? Germinar.
os animais, a humildade e o frio tem que se dissipar, né? Porque se só houvesse frio, né, lascou. Se o sol parasse de funcionar, a gente ia entrar numa era glacial, né? Então, todas essas coisas são importantes no seu tempo. E o sol também é, né? Só que o sol consegue somente se realizar quando? Quando ele se entrega ao outro. Quando, simbolicamente falando, quando o desempregado o desempregado ele se sente insatisfeito por causa de várias coisas. Primeiro, porque ele não se sente bem. Segundo, porque também não entra dinheiro na conta dele. Mas o desempregado que se sente satisfeito ao realizar um trabalho voluntário, ele está basicamente fazendo isso que o sol faz. Ele nasce, mas ele dá valor para as outras pessoas. Ele cresce e dá instrução para as outras. Ele ajuda o meio ambiente funcionar, né? Por mais que no final ninguém fale assim no final do dia, obrigado sol, obrigado, sabe, amém e tal. Ninguém faz isso, ninguém louva ao sol, né? Você pode louvar o sol por meio, sei lá, de Deus, obrigado Deus por ter feito o sol, né? Porque Deus fez os planetas, né? E você pode fazer isso, por exemplo, né? Mas o sol ele não precisa do nosso obrigado para funcionar, não. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Isso é interessante notar. E a gente não dá dinheiro pro sol, né? A mesma coisa pro desempregado. O cara vai fazer um trabalho voluntário, sei lá, talvez ele ganhe ali um pedaço de pizza, beleza. Ele ganhou um todinho, show. Mas assim, a conta bancária dele continua no vermelho. Ou tipo, putz, não continua entrando dinheiro, né? Whatever, né? Qual é que fosse a situação aí, é essa. Mas ele começa a se entender melhor, ele começa a se sentir melhor, ele começa a compreender melhor, até mesmo ele mesmo, quando ele consegue compreender que, cara, tem um valor dentro dele que não é definido na carteira. Mas o valor dele tá onde? Tá na honra, tá no coração, né? O sol, ele rege, na verdade não é rege, mas ele simboliza o coração, né? Aquela parte que é mais forte dentro de nós e que dá aquela impulsão. Todo mundo, quando tem aquele ataque de, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito, e daí você completa e conclui aquela tarefa e, cara, você se sente melhor, assim, teu peito, ele se livra de um grande peso, né? Justamente por isso, né? O teu coração, ele se sente aliviado, né? Ele bate mais forte porque agora ele tem um sentido pro que bater, né? E o coração, por exemplo, o sol, por exemplo, ele distribui os seus raios. O coração distribui o quê? Distribui o sangue. A fonte da vitalidade do sol está em distribuir o seu calor e propiciar o desenvolvimento daqueles que precisam dele. O coração tem uma função semelhante. Se o coração não bombear o sangue pro meu pé, lascou. Vão decepar o meu pé fora. Então, o coração, assim, observem, né? Como, cara, tá tudo interligado. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, fez todas essas coisas. Eu tô tendo um mind blown agora e caramba, é verdade. Nossa, Deus é muito bom. Deus é muito bom. É impressionante. Você vai lendo essas coisas, você fica... É muito bonito mesmo, né? Então, beleza, a gente descobriu aqui que, cara, a neurose do desempregado aqui é buscar fazer tarefas que possam fazer ele se sentir melhor. Então, eu, por exemplo, gosto de descobrir coisas e ensiná-las. Então, é por isso que eu tenho esse canal, né? Então, eu posso propiciar isso, eu posso me sentir melhor, propiciar esses elementos para que isso possa acontecer. Eu posso me sentir melhor, mesmo que, cara, esse canal não dá dinheiro nenhum pra mim. Beleza, mas eu me sinto melhor. Eu fecho esse vídeo aqui, publico no YouTube e, cara, tanto faz quantas visualizações tem. Mas se alguém falar, opa, legal, eu gostei, vi tudo até o final e, cara, muito bom mesmo, né? E isso já me deixa um pouquinho mais contente também, né? Então, assim, a função do sol é brilhar, mas quando ele não brilha, ele se sente mal, por assim dizer, né? A gente não pode falar isso, mas quando a pessoa tem uma função, mas quando ela não consegue impulsionar a sociedade para um objetivo e se vê preso nas algemas, por exemplo, do desemprego, né, que é essa impotência, ele se sente mal, né? Ou então a função do homem é brilhar, a função do sol também é brilhar, né? É a vontade de poder, né? O homem, ele tem uma vontade de se impulsionar na sociedade, de fazer coisas, de fazer algo que parece que está dentro dele. É um sentimento que só ele consegue compreender, que só ele consegue captar dentro de si. É algo que ele não consegue nem explicar, é quase uma qualha, né? Ele não consegue falar isso. Mas dentro de mim tem um impulso, tem um desejo, e parece que tem muito a ver com isso, né? Principalmente as pessoas realmente, de fato, leoninas, né? Mas dentro do homem isso existe, né? O sol simboliza a nossa faculdade chamada vontade, né? E quando o sentimento de impotência bate,
a neurose vai existir, porque a gente não consegue se manifestar. O sol precisa se manifestar. Ele gosta disso, ele foi criado para isso. Ele é o manifesto divino, ele é o sentido da vida dele. Se é que a gente pode falar que o sol tem um sentido da vida, está justamente na manifestação das suas qualidades, que é o quê? É fazer os raios de sol, fazer o calor dele, dissipar a umidade, o frio, para que a gente não morra não morra congelado, né? E que também as flores, as plantas e todo o meio ambiente possa crescer, né? E no final, ninguém agradece ele. E mesmo assim ele continua ajudando. É por isso que o sol a gente poderia ver como o exemplo claro, né, da criação de Deus, que demonstra a perfeita humildade, porque ele não é soberbo, ele não vira algo esgotado, né? A gente que pode virar um sol esgotado pela soberba, né? Mas o sol não, o sol sempre cresce. Ninguém agradece ele, mas ele sempre cresce. Então é interessante notar. Tá aí um bom guia pra gente ser um homem melhor, né? Ajudar as pessoas ao nosso redor. Infelizmente, ao longo do tempo, a gente se perdeu, né? Hoje em dia a gente não consegue mais, por exemplo, ver o nosso pai e ter aquele respeito grande, mútuo por ele, né? A gente se perdeu isso muito ao longo do tempo, né? A gente via às vezes o nosso vô, imaginava ele, por exemplo, como um Gandalf, aquele cara bem barbudo e tinha um cachimbo assim, e ele era um cara muito sábio. Acho que isso se perdeu muito ao longo do tempo. Não tô dizendo que você aí que tá vendo esse vídeo não faça isso, né? Mas inevitavelmente isso se perdeu ao longo do tempo. Então esses ritos, né? Quando o homem, quando o adolescente, né, sente esse impulso, ele quer se lançar para a sociedade, ele se sente meio perdido, se sente às vezes meio incapaz, né? É porque ele tem que começar a pensar mais dessa maneira, de querer irradiar tudo que está ao seu redor e fazer o máximo possível para ajudar todas as pessoas, né? O sol, por exemplo, ninguém vai lá e rega o sol, ninguém vai lá e agradece o sol, ninguém vai lá e dá uma comidinha pro sol, mas mesmo assim, algo, né, por trás do sol, que é Deus, né, deixa ele saudável e faz ele aparecer todo dia, né. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado vocês também, igualmente. Tamo junto, que a Virgem Maria continue abençoando nossos estudos. Valeu, tchau, tchau.